Olá, o grupo é formado pela Cibele, pela Daniela, pelo Gilcimar, pelo Pedro Vinícius, pelo Natanael Nunes e por mim, Valdemir. Vamos falar sobre menu. Menu é um componente comum em diversos aplicativos que fornece uma interface e experiência amigável ao usuário e são criados utilizando APIs de menu e esse menu apresenta ações e outras opções para o usuário. A partir do Android 3.0, os aplicativos Android não precisam mais seguir o padrão, que é utilizar um painel de menu com 6 itens tradicionais e pode utilizar uma barra de aplicativo com as ações comuns do usuário. E mesmo com esse design e experiência do usuário sendo mudado conforme o tempo, a semântica para definir um conjunto de ações ainda é baseada em APIs de menu. Para os diversos tipos de menu, o Android fornece um formato padrão em XML, onde você não precisa mais na sua, codificar na sua utilidade, precisa somente definir o menu, os itens em XML, e a partir disso você pode inflá-lo, ou seja, transformar ele em objeto programável e utilizar em sua atividade. As vantagens de utilizar um recurso de menu é que você pode facilmente visualizar a estrutura XML desse menu, pode separar o código do menu do restante do código do seu aplicativo, também pode fazer configurações alternativas, como por exemplo, se para tela diferente ou para plataforma diferente. E a maneira de você construir um menu dessa forma criando um documento XML na pasta menu, que fica dentro de REST. Nesse documento XML, primeiramente, você vai pôr a version e o code dele, e depois disso você pode criar um elemento menu e fechá-lo, e dentro desse elemento menu você pode ter um elemento item e um elemento group. O elemento menu é o elemento que define o menu, ou seja, o nó raiz que reúne o item e o group. O elemento item é o elemento que define um único item e ele pode ter atributos, como no caso aqui temos o Android ID, que é um atributo que serve para o aplicativo ver qual item que o usuário está clicando, ou seja, identificar qual é o item. O Android Icon, que é o ícone desse item, o Android Title, que é o título desse item, e o Android Show as Action, que é um dos atributos mais importantes, pois ele serve para falar quando e como esse item será mostrado como um item de ação na barra de aplicativos. E também temos o elemento grupo, que serve para agrupar os itens, categorizá-los e compartilhar assim, propriedades. Também é possível fazer um submenu. Para isso, basta criar um elemento menu dentro de um elemento item, e dentro desse elemento menu você pode ter mais elementos itens e grupos. E isso é muito útil quando você tem um aplicativo com diversas opções e você quer separar isso em tópicos. Então você pode fazer um submenu. Após você criar seu documento XML, inclusive temos um exemplo disso, você pode usar a função menu inflate para inflar esse XML, ou seja, transformar ele em um objeto programável, ou seja, um objeto menu, e assim utilizá-lo em sua atividade. Dando continuidade, eu vou falar sobre o menu Opções. O que é o menu Opções? É uma coleção de itens para uma certa atividade dentro da aplicação. Então, são opções de ações fundamentais do aplicativo. Na tela de novo projeto do Android Studio, alguns dos modelos eles já vêm com o menu de opções pré-definidos, como mostrado aqui nesse círculo laranja. As demais opções
Se você quiser inserir o menu de opções, você tem que começar do zero. Esse aqui já vem com ele pré-definido. Aqui tem alguns exemplos de ações que geralmente consta nesse menu, que é a opção editar, salvar, novo, pesquisar, configurações, sobre, etc. E depende muito do que o desenvolvedor necessita para aquela aplicação. Onde fica localizado esse menu de opções na tela? Se estiver sendo utilizado o Android 2.3 ou o anterior, esse menu ele vai aparecer na parte superior da tela, quando o botão menu é pressionado e é mostrado até 6 itens. Se o menu incluir mais de 6 itens, o Android colocará o sexto item e o restante em um menu flutuante, que o usuário poderá abrir selecionando mais. A figura 3 traz um exemplo. Aqui tem 5 itens e a opção mais, que está em inglês, mas funcionaria mais ou menos dessa forma. Agora, se foi o Android, se foi desenvolvido no Android 3.0 ou mais recente, ele fica disponível na barra de apps, que é mostrado aqui um exemplo do Google Sheets, né? Essa aqui é a barra de apps e aqui aparece o menu de opções. No desenvolvimento do menu de opções, existe o atributo Show as Action e esse atributo ele pode receber alguns valores. O valor Never ele vai mostrar todas as opções de ações no menu do botão flutuante, que é representado pelos três botões, os três pontos, né? Esse aqui. Então estão sendo mostradas quatro opções, né, de ações, que é o salvar, o editar, o novo, configurações. Esse modelo aqui é o padrão do menu. Então, se você quiser que apareça dessa forma as ações, não é necessário incluir esse atributo aqui com o valor never. Agora, se o valor atribuído for if room, ele vai mostrar a opção de menu na barra de apps, como um botão, mas somente se couber. Então aqui está aparecendo o salvar e editar. As outras duas opções, que seria aqui novo e configurações, está aparecendo aqui no menu flutuante, né? Lembrando que se eu quiser eu posso atribuir um ícone também, né? E tem que ser um ícone que tenha um conhecimento universal, né? Que seja algo que as pessoas conheçam. Então, por exemplo, o botão salvar geralmente é utilizado um disquete, né? Editar geralmente um lápis, uma canetinha. Então, geralmente o botão que é colocado aqui, caso o desenvolvedor queira, tem que ser um botão convencionado, né? Ou seja, que todas as pessoas tenham conhecimento e entenda qual botão é aquele. Agora, quando o valor atribuído ao atributo show as action for always, quer dizer que ele vai mostrar as opções de ações na barra de aplicativo. Então aqui aparece, né, todas as opções que foram definidas, todas as opções de ações que foram definidas. Nesse caso é mostrado na barra de apps. Menus contextuais. O que são os menus contextuais, né? Eles são muito comuns nas interfaces de usuário e eles, para acessá-los, é necessário fazer um clique longo. Então, o usuário clica e segura. Quando ele termina a ação de segurar, vai aparecer geralmente aparece uma janela flutuante com várias opções ou uma barra na parte de cima da tela com algumas opções. Então ele condensa comandos e atalhos. As opções mais comuns que aparecem nesses menus contextuais são a opção de excluir, detalhes, copiar e colar, mover, compartilhar. Geralmente, aqueles gerenciadores de arquivo tem muito disso, né? Você clica e segura no arquivo que você quer e aparece lá na barra a opção de compartilhar o arquivo ou deletar o arquivo.
os detalhes do arquivo, etc. Fornece ação, que afeta o conteúdo selecionado, que permite, né, ao usuário escolher uma das opções para que ele vai gerar uma ação para aquele item que ele selecionou. Menus contextuais do tipo flutuante. Então, os itens de ação aparecem em formato de lista na tela. Aqui eu usei como exemplo lá no menu de aplicativos, né, o PixArt, que eu cliquei, segurei nele e apareceu uma janelinha flutuante. Inspire-me, comecei a editar, replays, ganhe um desafio. Então, isso que são ações dentro do aplicativo. Como eu disse, ou melhor, eu não disse, né? As opções podem variar bastante nesses negócios. Nem sempre vai ser aquele negócio de editar, excluir. Às vezes vai ser outras opções que, por exemplo, nesse caso aqui foram opções dentro do aplicativo, mas em outros aqui, por exemplo, aparecem opções diferentes, como ir para a própria configuração do aplicativo no aparelho. Menus contextuais da barra de ação, né? Itens de ação aparecem em uma barra horizontal na tela. Então aqui eu usei o exemplo WhatsApp, que eu cliquei numa conversa de um grupo e apareceu ali a opção de fixar, silenciar, arquivar e outras 3 pontinhos que ficam mais opções ainda, que já é outro menu, outro tipo de menu. Então é bem prático a utilização desses sistemas de menus em aplicações. Aqui eu estou mostrando, aqui eu peguei um exemplo, né, de um artigo de como criar a interface de um menu de contexto em formato de lista flutuante, que a pessoa estava fazendo um projeto para armazenar cursos que ela já havia feito, queria criar a opção de deletar. A partir do parâmetro contexto menu, ela criou opções para o menu de contexto usando o método add, no código que mostra que foram enviados 4 parâmetros, né? Onde o quarto é o nome do deletar, que vai ser exibido no menu. O none no primeiro e no terceiro parâmetro, como podemos ver aqui, significa que não foram atribuídos valores para esse parâmetro, ou seja, o none representa que foi atribuído o valor 0. Então, anulou aquele parâmetro, não quis declarar. O segundo parâmetro representa o ID do menu, então ele foi criado um menu com ID1 e nome de deletar, né? Ele vai aparecer lá quando a gente apertar e segurar o item, vai aparecer a opção de deletar, no caso. Esse foi um exemplo bem básico de como que é a interface do menu, sendo necessário utilizar outros métodos para construção complementar, né? Então, esses foram os menus contextuais. Agora vamos ao terceiro e último tipo de menu, o menu pop-up, que é um dos tipos de menu mais utilizados na atualidade, que pode ser encontrado em diversas aplicações, como por exemplo em redes sociais. Esse tipo de menu ele é basicamente uma lista suspensa, que apresenta uma modal. Essa modal é como se fosse uma janela flutuante, e essa modal ela está vinculada a uma view. E esse tipo de menu ele é utilizado para apresentar um estouro de ações relacionado a um conteúdo específico, como por exemplo uma lista de configurações. E o seu desaparecimento ele ocorre de forma instantânea, assim que o usuário seleciona um item dentro daquela área da pop-up ou quando o usuário toca fora da área da pop-up. E aqui temos 2 exemplos do funcionamento da pop-up. O primeiro é uma GIF que mostra de forma bem simples e clara a parte visual da pop-up, onde o usuário clica no botão e em seguida, de forma instantânea, aparece a pop-up. A pop-up ela surge. Ela pode surgir tanto na parte inferior quanto na parte superior. Isso vai depender do espaço que tiver para o surgimento dela. E o usuário, ele, assim que surge a pop-up, ele seleciona um item daquela pop-up e ela desaparece de forma instantânea. Já o segundo exemplo é o exato momento que o usuário clica na pop-up e ela aparece. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Daniela, faço parte do grupo de menus. Hoje vou estar falando para vocês, apresentando um pouquinho, alguns tópicos do nosso seminário. Vou falar um pouquinho sobre o grupo de menus,
Adições de itens de menu em base em uma int. Pessoal, sabemos que os menus são componentes, né, comuns, né, da interface do usuário em diversos tipos de aplicativo, que fornece experiências familiares e consiste ao usuário, né, que vai ser necessário o uso de APIs, né, do menu para apresentar ações ao usuário, entre outras opções para atividades. Seguindo adiante, entramos em contexto aqui com o grupo de menus. O grupo de menus, pessoal, nada mais é com a coleção de itens do menu que vai compartilhar diversas propriedades. Diante dessas propriedades, você vai poder exibir ou ocultar todos os itens do seu menu utilizando a setGroup Visible ou ativar ou desativar todos os itens do menu utilizando a setGroup Enable ou especificar se todos os itens do menu eles estão marcados. Eu esqueci de colocar a palavra aqui, marcáveis, mas é isso mesmo. Aqui você vai poder especificar se todos os itens do menu eles estão marcáveis, utilizando, né, a setGroup Shakeable. Pessoal, perdão, tá? Eu não sou muito boa no inglês, mas é isso mesmo, tá bom? Seguindo aqui o nosso slide, eu coloquei uma breve explicação sobre adições de itens do menu com base em uma int. Será quando você vai ter a permissão ali do Android para adicionar itens do menu, que estão ligados ali ao seu menu, né? Quando encontrar atividade no seu dispositivo que vai lidar ali com a int. Olá, eu sou o Pedro Vinícius e eu estou aqui para mostrar um exemplo de um menu. Esse menu aqui eu criei anteriormente. Eu vou mostrar um exemplo de como inicia a criação de um menu como esse. E depois a gente vai para esse projeto que é o final. Como vocês podem estar vendo aí, ele já está em funcionamento também. A gente já tem uma tela de home. A gente consegue acessar o menu em si no canto superior, onde a gente consegue acessar a parte de configurações gerais, a parte também das notificações, também tem uma tela. A parte de voz, a gente consegue abrir um menu com opções. O áudio também a gente consegue abrir um menu com opções também. E também o idioma, a gente consegue abrir um menu com opções, seria um input rádio. A gente também tem outra parte desse menu, que é a parte de pesquisa, que também faz parte desse menu. Vocês podem estar vendo aí. Bem, eu já estou aqui com um projeto aberto, um projeto novo, comecei ele do zero. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é vir aqui na pasta de Resources. A gente dá um clique com o botão direito, vai em New, e a gente cria um Android Resource Directory. A gente tem que setar o tipo dele como menu, porque esse é um menu. Certo, ele já foi criado, então a gente pode vir aqui criar um Resource File. Vamos chamar esse Resource File de Options Menu, já que ele é um menu de opções. Certo, depois de criado a gente já tem ele aqui. Certo, o básico agora a gente pode só vir e adicionar um item. Ele já criou o menu. Porém, inicialmente eu quero colocar esse botão aqui como um botão de pesquisa. Quero colocar um botão de pesquisar, certo? Eu posso vir aqui, adicionar um ícone para ele, né? Eu venho em Vector Assets, adicionar Vector Assets. E pesquiso aqui o ícone de search. Certo, a gente tem um aqui, pode ser esse. Dá um next, finish e escolho ele. Certo, ele não modificou aqui porque esse ícone só vai aparecer quando eu precisar que o título suma. E nesse caso eu quero forçar o título a sumir. Como eu faço isso? Eu venho aqui no Show as Action e marco ele como if room. Certo, já foi lá para a parte superior, o menu de opções, o ícone do menu de opções sumiu, porque a gente tem só esse ícone lá em cima agora. Certo, então eu consigo adicionar também outros itens de menu, certo? Apareceu novamente, porque quando eu clicar nesse ícone de menu aqui, ele vai abrir a lista para baixo. Certo.
Para não esquecer, a gente sempre tem que colocar um ID. Eu vou colocar ele com pesquisar item, porque ele é meu item de pesquisa no menu. Então eu coloco o ID dele dessa forma. A gente pode escolher qualquer ID que quisermos dentro das regras de criação de o nome de ID. E claro que também ele deve ser único, já que é um ID. Certo? No próximo item, eu vou chamar ele só de item 1. Colocar o ID dele dessa forma também. Não vou setar um item para ele, porque ele vai ser uma lista. Então não vou setar um ícone. Porém, para ele ficar como uma lista sempre, eu preciso vir aqui em Show as Action e marcar como Never. Certo. Dessa forma, eu posso ir adicionando outros. Chamei esse de item 2. Setar como o Action como Never. Setar o item 3. Action Never. ID item 3 item. Certo. E agora? Basicamente, ele já está criado. A gente também pode criar submenus dessa forma. A gente consegue pegar um ícone de menu, jogando dentro de um menu item. A gente vai criar um submenu, certo? Então a gente consegue adicionar mais itens de menu aqui dentro. Vou chamar ele de subitem 1. Colocar um ID para ele também. Ok, seto o show action dele como never. Posso criar outro subitem. Chamar ele de subitem 2. Item. Eu acabei colocando ícone aqui, na verdade é item, para manter a forma correta. Dou um refactor. E vou no subitem 2, seto o action dele como never novamente. Se eu acabar jogando ele dentro de um group, o que eu consigo fazer, eu posso setar esse group como, se ele vai virar um checkbox, se eu colocar ele como all, e se eu colocar ele como single, eu vou setar ele como um rádio input, certo? Então vamos deixar ele como um checkbox mesmo. Ok, agora a gente pode testar se isso aqui já está em funcionamento. Eu já abri nossa máquina virtual aqui e, como a gente já pode notar direto, o próprio aplicativo está funcionando, porém o menu na parte superior ainda não aparece. Qual o motivo disso? Nós precisamos fazer uma modificação no main activity. Primeiramente, a gente precisa adicionar a função onCreateOptionsMenu, certo? Ele vai criar, ele precisa receber um objeto tipo menu e ele precisa retornar um true. Logo embaixo a gente precisa adicionar um get menu inflator ponto inflate, e esse inflate vai receber dois parâmetros. O primeiro é a própria resource do options menu. Então a gente precisa de um r.menu.options menu. E o segundo parâmetro é o próprio objeto menu que foi recebido aqui em cima. Simplesmente isso. Podemos testar agora. E ele já abriu aqui. Podemos ver agora que já está em funcionamento. Nós temos o menu com os 3 itens, assim como na nossa preview. Dentro de item, a gente tem mais 2 subitens, assim como colocamos aqui embaixo, dentro de um group.
E esse group foi marcado como um checkbox. Aqui já no projeto concluído, o que a gente tem a mais? No main activity, eu tenho uma função de quando o item for selecionado, ele vai capturar essa seleção de item. Ele vai pegar esse item que foi selecionado e aqui a gente faz um switch para dizer o que vai acontecer com esse item ao ser selecionado. Basicamente, quando formos fazer para testar, a gente pode só adicionar um toast make text, que é só para adicionar um texto que assim que é clicado ele vai dizer se o item que foi clicado foi o pesquisar, ou foi o item geral, ou foi o notificações. A parte do set fragment, que é para adicionar as telas, né? Vamos dizer assim, quando eu clico no pesquisar, ele abre a tela de pesquisar. Quando eu clico no geral, ele abre a tela das opções gerais. Essa parte eu não vou entrar muito a fundo, porque de outra parte já ela é um pouco mais complexa. Mas aqui tem as funções de cada uma que eu fiz. Voltando no Options menu, o que a gente consegue verificar? Eu criei o item geral, notificações, assim como no resumo. Criei o item de pesquisa. Criei um submenu de voz, onde a gente tem as opções, que é ativado ou desativado. Ele é um checkbox, assim como o de áudio é um checkbox também. Porém, o group que eu criei para os idiomas, ele é o input rádio. Só pode ser selecionado um deles, assim como está descrito aqui no tipo do group. O tipo de check dele é somente single. Se eu colocasse all, ele viraria um checkbox, mas como está em single, ele é um input rádio. Do mais é isso. Eu espero que eu tenha ajudado a entender como criar um menu simples, mas que pode ser bem aproveitado e fica esteticamente bonito, de uma forma rápida até, como foi. E depois disso a gente só necessitaria de implementar as telas, implementar quais opções os botões vão modificar. Isso dentro de um projeto já pronto. Mas a estrutura de um menu é basicamente essa. Obrigado e até uma próxima.